Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, a todas. Estamos mais uma vez aqui para estarmos ministrando um pouco a porção da palavra de Deus. E para aqueles que estão nos acompanhando já há algumas semanas, nós estamos estudando um tema baseado nesta revista, Viver com Fé e Sabedoria, da editora Angular, que faz esses periódicos para a Igreja Metodista. E a lição de hoje que nós vamos estar abordando, ela é baseada no texto de Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do verso 1 a 5. Também é um texto bem conhecido já daqueles que têm uma certa vivência bíblica, né? Então é sobre a justificação. E o tema escolhido foi para falar sobre fé, experiência e esperança. E nós rogamos a Deus que esteja conosco, nos acompanhando, nos direcionando através do Espírito Santo, para que sejam momentos agradáveis e edificantes aqui. Amém. Obrigado por vocês estarem conosco, nos assistindo nesta manhã. Deus abençoe a todos. Amém. E aí, irmão Dário, hoje vamos caminhar juntos de novo. Mais uma vez, graças a Deus. Mais uma vez, tem bastante coisa para a gente estar passando aí. Provavelmente nós vamos dividir em duas partes esta lição, porque ao a gente preparar o estudo, a gente observou que tem dois direcionamentos. A revista vai no encaminhamento e eu gostaria de fazer uma introdução, então, após a gente ler o texto aqui de Romanos, capítulo 5, 1 a 5, sobre o aspecto da fé, esperança, sinônimos e um pouquinho também da diferenciação ou até sinônimo de justificação, já que é um tópico principal nesse capítulo, tá ok? E nós vamos caminhar então. Vou ler o texto, abram juntamente comigo aí. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, capítulo 5 de Romanos. Diz assim a palavra de Deus: a justificação, penhor da salvação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a esperança, a perseverança, a virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia, que palavra abençoadora esta. Então, nesse poucos 5 versículos que lemos, tem uma profundidade tão grande e um resumo de quanto Deus amou a humanidade a ponto de entregar o seu Filho por todos os pecadores. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A nossa lição, ela traz um aspecto, bem no início dela, falando um pouquinho da esperança. Mas esperança e fé são duas palavras que estão, de certa forma, bem ligadas. Nós já estudamos no livro de Hebreus, nas primeiras lições, que o nosso tema é fé, e começamos por lá. Falamos muito a respeito de fé, a certeza das coisas que esperam, e a esperança de coisas que vão realmente acontecer. Então elas estão bem ligadas. E eu gostaria de deixar aqui então um paralelo do que seria fé e do que é esperança e como ela se confunde no seu caminhar. Fé é um substantivo e fé é
a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. E quando a gente fala fé, dificilmente a gente não relaciona com o aspecto cristão, né, Dário? Sim. Fé quase... Tem pessoas que às vezes têm fé no seu time de futebol, ou fé, de certa forma, num ídolo, alguma coisa, mas aqui especificamente essa definição de fé vai de encontro à questão de fé nas promessas de Deus. E a esperança? Ela é um verbo ou substantivo. E é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É a confiança em coisa boa. E é fé. A esperança também, se nós formos voltar lá no clássico de 1 Coríntios 13, quando Paulo cita a respeito dos dons, ela está linkada ali como a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, a esperança é a segunda das 3 virtudes teologais anotadas aí nesse capítulo 13 de 1 Coríntios, tá? E ao lado da fé e do amor, o amor é representado então como uma âncora, né? O maior deles é o amor. Então, essas são as definições que nós queremos deixar aqui como fé e esperança para nós caminharmos nesta lição. Ô Dirceu, pois não. No título da nossa lição, a gente tem aqui fé, experiência e esperança. Tem uma palavrinha experiência no meio. E parece que ela está meio no meio de propósito mesmo. Porque se a gente pensar assim, fé, a gente tem conversado sobre isso nas lições até agora, fé está ligada a coisas que virão, vindouras, futuras. Sim. Esperança é da mesma forma. Esperança também está ligada a coisas que nós esperamos para daqui para frente. Que vai acontecer. Que vão acontecer, pelo menos de agora para frente. Existe uma certeza de que vai acontecer. Sim. E experiência, se a gente for olhar bem, experiência... O que ela está fazendo aí? O que ela está fazendo, a experiência está fazendo no meio dessas duas que representam coisas futuras. São as coisas que consideramos como coisas passadas, consideramos como bagagem, que devem ou que deveriam nos dar condições para esperar. Sim. Para esperar. Sim. Né? Então, eu diria assim que esperança funcionaria como, nós poderíamos usar como uma facilitadora para o momento presente, que é o momento de espera, para uma coisa que vai acontecer no futuro, para a qual nós temos esperança. Então, fé, experiência e esperança, a experiência está no meio com uma coisa que já aconteceu, como bagagem para a gente caminhar para frente. Sim. É isso. Futuro, fé, passado, bagagem, experiência, aquilo que nós já temos, e esperança, alguma coisa que nós temos convicção de que vai acontecer. E bem lembrado que você citou a experiência, a gente fala experiência, já lembra das coisas ruins, né? Mas tem experiências gostosas também. E exato. sempre lembrando que a temática da nossa lição de hoje, ela vai procurar nos encaminhar no aspecto que toda experiência, por mais difícil que ela possa aparentar, que traga um certo dissabor, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Dirceu, guarda isso. Guarda isso que você falou. É para daqui a pouco, tá? Sim. Daqui a pouco. Às vezes vigia para não atropelar. Para não atropelar. Guarda isso. Então vamos voltar lá com o meu... Tem uma palavra aí, Dirceu, me perdoe a interrupção. Fale. Que talvez você fale dela agora, que é justificação. A justificação é o penhor da salvação. A justificação é a garantia da salvação. Será que dá para falar um pouquinho sobre isso, Dirceu? Vamos voltar um pouquinho. Então, por que existe a justificação? Justificação. Há muito e muito tempo atrás, long time ago, quando ainda não existia o homem, Deus criou o homem, e nós já falamos muito sobre isso. Exato. Só que este homem recebeu umas determinações de Deus e ele pisou na bola, no nosso popular dito, né? Pisou na bola. Isso. Deus falou, não faça isso, ele foi e fez. E nós já falamos sobre a questão da desobediência. E a partir disso, então, saiu o pecado original. E eu comentava aqui em Codário, antes de nós iniciarmos a aula, né, em off, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas que culpa tenho eu do pecado de Adão, de Eva, das coisas erradas que eles fizeram? Eu nem existia nessa época. Calma,
Deus tem jeito para tudo. E é por isso que nós estamos hoje aqui falando da justificação. Que vai exatamente chegar nesse ponto de falar assim, tudo bem, o pecado entrou por um homem no mundo, mas a salvação também entrou por um homem. Um maior. E aquele pecado, então, que até o momento da chegada do Messias prometido, através dos profetas e de própria palavra de Deus, no decorrer da história, este Messias veio, de certa forma, unir o abismo que existia entre o homem e Deus. Porque a partir do pecado original, o homem perdeu a sua ligação com Deus. Ele, na verdade, a ligação dele perdeu a intimidade. Que nós comentamos também na aula passada. Em aulas passadas. A intimidade com Deus é algo que permite você sondar os mistérios de Deus. E depois, durante toda a caminhada, talvez você fale isso, do homem, enquanto ser criado por Deus, mas afastado de Deus, sempre a tentativa de Deus no resgate. Deus, de várias formas, e falamos aqui na aula passada também, tentou aproximar-se do homem, primeiramente pessoalmente. E nós falamos um pouquinho na aula passada que o homem não estava satisfeito com isso, tanto que ele chegou a pedir um rei. Exatamente. Foi para a teocracia. Foi para o juiz, que era Samuel, o último juiz de Israel, e falou assim, nós estamos vendo que os outros povos têm rei, nós também queremos ter rei. Dessa forma. Mas e Deus? Não era o rei maior deles? E eles rejeitaram a presença de Deus com eles. E Deus falou, deixa Samuel, deixa. Eles querem um rei, dá um rei. E mais uma vez quebraram a cabeça, e nós falamos da história na aula passada sobre a divisão das tribos, todo o desenrolar que aconteceu e como aconteceu a separação, aonde surgiram então os samaritanos, os judeus. Nós comentamos um pouquinho na aula passada. Se você está curioso sobre isso, volta lá, está gravado no YouTube, você vai conseguir entender melhor do que nós estamos falando. Lição 4, parte 1 e 2. Lição 4, parte 1 e 2. Mas voltando aqui então, nós chegamos em Romanos, de certa forma, numa época em que a comunidade romana estava dominando ainda ali, o Império Romano estava dominando aquele local. E havia muitas injustiças e muitas coisas que desagradavam a Deus, até no cumprimento da lei, pro lado humano, Dário, as pessoas achavam que estava tudo bem cumprir aquela lei, mas ainda faltava alguma coisa, ela não era perfeita. Não era perfeita, mas então houve a necessidade de chegar alguém que viesse e substituísse esta lei, de certa forma, para que se tornasse algo mais perfeito e duradouro. E isso só aconteceu, só foi necessário porque o abismo se tornou tão grande, a distância se tornou tão grande entre o homem e Deus, que assim a gente entende que pelas suas próprias mãos, autojustificação de jeito nenhum ia conseguir. Não era mais possível. Impossível. De reconciliar-se. Impossível de reconciliar-se. E a gente acompanha então na história que chegou o momento em que Paulo vem e escreve essa carta à igreja de Roma, falando a respeito da necessidade de buscar aceitar essa justificação. Que, como a gente fala muito, nós vivemos o período da graça. A justificação nada mais é do que isso. E eu vou ler aqui um termo discriminando o significado da justificação na Bíblia. Justificação é um termo que se refere ao julgamento judicial. Ela tem origem no latim justificare, que significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico tzadak, que significa declarar justo, é utilizado para expressar o sentido de justificar. Se você for lá no livro de Deuteronômio, onde existiam os 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco, lá no capítulo 25, verso 1, ele fala isso, de fazer a pessoa se tornar justa. O sacerdote tinha a possibilidade de fazer a pessoa se tornar justa. Quer ver? Eu vou ler lá, rapidinho, para nós entendermos. Deuteronômio 25, verso 1. Ainda era possível, pela lei, você ter o seu pecado. É o que tinha na época. Isso. É o que tinha na época. Expiado e ser perdoado. Mas isso durante o tempo foi ficando aqui, ó, muito difícil a reconciliação. Quando... Quer falar ainda? Não, pode falar, por favor. Quando houver querela, ou seja, intriga entre dois homens, e vierem à justiça humana, eles serão julgados.
absolvendo-se o inocente e condenando-se o culpado. Então, aqui está o aspecto do absolvendo-se, é tratado como uma justificação. A pessoa é declarada inocente. Assim como na justiça hoje, a justiça diz que ela é cega, né? Diz que ela é cega. E surda não, né? Mas cega. E vamos ficar com isso para não debater. Para não entrar muito em detalhes, né? Isso. Mas ela não deveria ser parcial, mas imparcial. E às vezes a gente não percebe isso. Mas naquela época a justificação representava isso. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é dikaio, que significa vindicar, inocentar, declarar e tratar como justo. Romanos 8,33. O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento, sendo que 29 delas só na carta de Paulo. Olha como Paulo se preocupava com esse aspecto. E se nós formos lembrar bem, Paulo era o quê? Criado aos pés de Gamaliel, um judeu rigoroso. Exatamente. Porque quando ele perseguia os cristãos, ele entendia que estava fazendo o correto. Correto. A lei mandava que fizesse isso, ele entendia que ele estava seguindo a lei. Exatamente. Até que ele encontra com Jesus e fala: calma, Paulo, não é bem por aí. Dessa forma. Você está com a motivação errada. E corrigiu e mostrou o caminho certo para Paulo. Por isso que ele tem essa preocupação de estar mostrando que todos são pecadores diante de Deus. Não tem nenhum indesculpável. Isso. E se todos são pecadores, todos carecem dessa misericórdia de Deus, que é através da justificação. Isso. O ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. O juiz vai lá e fala: absolvido ou condenado. Só tem as duas opções: ou é absolvido ou é condenado. E com Deus, nós sabemos que no decorrer da história vai chegar um momento em que vai ser tomada essa iniciativa. Mas nós ainda estamos num período em que podemos nos livrar desse julgamento final, sim. Que é a justificação. Aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós, para que sejamos livres desse peso da condenação. E sermos justificados. Com relação à doutrina da salvação, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. O que isso significa? Declarar que alguém que é injusto, declarar alguém que é injusto pelos méritos de outra pessoa que é justa. Isso. E nesse caso, a figura de Cristo. O que é justiça de Deus? Que muitas vezes a pessoa clama: eu quero justiça, eu quero justiça. Ele não quer justiça, ele quer vingança. A justiça de Deus é a oferta do seu Filho por amor à humanidade. Só isso. É o justo que morreu pelo injusto, que somos cada um de nós. Exatamente. Essa é a mensagem central da carta de Romanos. Isso. E você citou o pecado original aí, né? E falamos do abismo que separava o homem de Deus, e o plano de Deus através de Jesus, né? Para que esse abismo fosse pelo menos muito diminuído. Sim. E esse plano tinha só uma intenção, que era reconduzir a sua criação, homem e criatura e criação, ao estado original. Ao seu estado original. Sim, exatamente. De santidade e de justiça. Essa era a finalidade do plano de Deus. Para que o homem voltasse a ser amigo de Deus, primeiro, tivesse todos os seus pecados perdoados, justificados no caso, né? E recebesse a salvação eterna. E o executor disso, nós sabemos, né, Dirceu? Jesus Cristo. E eu separei um texto aqui, Dirceu, que fala sobre isso. Vamos lá. Queria que você fosse... Quer que posso ler, Dirceu? Pode ler. É 2 Coríntios 5, se você tiver a sua Bíblia aí, no capítulo 5, versículo 19. 5:19 diz assim, onde o executor é Jesus Cristo. Só o versículo 19, tá bom? Diz assim: pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas e pondo em nós a palavra da reconciliação. Esse era o plano de Deus, reconciliar o homem consigo. Era só isso que Deus queria, através da presença de Jesus Cristo.
Inclusive tem um hino no inário evangélico que fala sobre isso, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. E no final fala, reconciliai-vos já com Deus. Eu ia cantar inteiro. O céu já antevi. E era isso o final. É uma mensagem linda da isso, Cina. Para a gente reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus. Exatamente. Jesus Cristo como executor. E a cruz, né, que para muitos é sinal de maldição, de morte. Porque a lei dizia, aquele que for pendurado no madeiro se torna maldito. Até que vem Jesus, é pendurado no madeiro, desceu da cruz, ressurreto que estava, Sim. e nos livra da condenação e da morte eterna. Quem deveria estar na cruz no lugar de Jesus? Deus. Cada um de nós. Deus. Cada um de nós. E ali na cruz ele nos dá então de graça o Sim. dom da vida eterna que nós podemos ter com Deus. Simples assim, dessa forma. Só que tem que ter a nossa participação aí. O único risco que eu vejo aí, nessa palavrinha graça, é achar que tudo que é dado, às vezes a gente não dá valor. Mas o preço de sangue dado por Jesus é muito caro. Muito caro. É muito caro. Então, às vezes, a gente não para pensar nisso. Isso. Quantos açoites ele sofreu, quantas humilhações. Ele olhava para as pessoas, o que ele falava? Pai, perdoa. Não sabe o que faz. O grau de pureza era tão grande em Jesus que ele conseguia vencer esse estado de tribulação e olhar lá na frente já. Falar, isso aqui vai passar, a vitória está lá, isso aqui tudo é passageiro. E ele mantinha firme a sua convicção, e a palavra sempre nos exorta, aquele que mantiver firme a sua coroa, não perderá o seu galardão. Tem que aguentar. Exatamente. Por isso que a lição vai falar sobre essa questão da esperança, de experiência e de tribulação, que provavelmente no próximo domingo, vai entrar mais nesse detalhe. Justificação. O que significa então a justificação pela graça por meio da fé, de acordo com Paulo? Os judeus acreditavam que as pessoas se salvavam apenas cumprindo a lei, Dário. Ritualísticos. Ritualístico. Primeiro aspecto, que era muito cobrado, tem que ser circuncidado. Tanto é numa das experiências que Paulo foi num certo lugar e ele levou um jovem que não era judeu. E falou assim, pode ser que a gente encontre as pessoas lá e queiram fazer isso. Então, para evitar problema, vamos já resolver isso aqui já. Agora. Então, eles batiam muito nessa tecla. O judeu, a circuncisão para ele era como se fosse o supra-sumo da salvação. E depois cumprir a lei mosaica. Exato. Foi Abraão que pergunta para um professor experiente que foi justificado adulto? Circuncidado adulto? Abraão, né? Abraão. Para também, porque para depois da linhagem dele, e aí todo ficar mundo... como ensinamento. Isso. E isso, se no decorrer da história, a gente vai observando que aonde os judeus estavam era necessário. Tanto que quando eles invadiram uma terra lá, aquele povo queria ser amigo deles, fala, tudo bem, mas primeiro vocês vão ter que fazer a circuncisão. Exatamente. E aí, num certo momento em que estava todo mundo lá dolorido, que hoje é tranquilo, tem anestesia, naquela época não tinha. E então era problemático. E a hora que os homens estavam no período mais crítico, eles foram e destruíram aquele povo. Siquém. Traição. Lembra, né? Traição. Que maldade, né? Primeiro vocês têm que circuncidar. Não, a gente vai circuncidar. Porque Siquém, o jovem, que era de uma tribo pagã, queria casar com a filha de... Me perdoe. Eu não estou lembrando, mas era da tribo, da família de Abraão. E aí, eles falaram assim, não, tudo bem, você pode casar, mas vai ter que ser da nossa regra. Você tem que seguir a nossa regra. Eu falei, não, eu sigo, tudo bem, eu sigo. Só que ele foi nesse inteirinho e depois foi crucificado. Veio uma sançãozinha devido a isso mais pra frente. Não é o foco nosso agora. Mas só porque nós citamos a questão da importância da circuncisão. Para a época, para eles. Para a época. E Paulo, então, como um judeu fiel, e o judeu, ele tratava que se os gentios pecadores não seguissem a Torá, estavam condenados. A sua fé em Jesus era insuficiente, ao contrário, eles entendiam que o gentil, crendo em Jesus, ainda faltava seguir a Torá. Exatamente.
Ou seja, colocando Moisés superior ao próprio sacrifício de Cristo que viria a seguir, né? Exatamente. E Jesus fala assim que em nenhum momento ele veio dizer que a Torá não tinha validade. Sim, muito pelo contrário. Veio para cumprir a lei. Cumprir a lei. É, exatamente. Então Paulo, repensando a sua tradição judaica sobre a lei, a justiça de Deus, o justo que morreu pelo injusto que nós falamos, a eleição e outras questões importantes. E ele abrange na sua carta aos Gálatas e Romanos muito bem sobre esse aspecto. Ele fala nessas duas cartas um pouco sobre a questão de que não é a circuncisão que vai, o exterior que vai mostrar alguma coisa, mas é o que está no coração. Isso. E Jesus muitas vezes falava isso para o judeu. O que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Exatamente. E o que sai do coração. Diz um ditado que a boca fala, que o coração está cheio, né? Isso. Então, eu não sei, não é bíblico esse ditado, né? Eu acho que é sim, mas eu lembrei de outra passagem de Jesus também, quando ele pega pesado, e ele fala que as pessoas com quem estava conversando eram sepulcros caiados. Ou seja, sepulcro é o lugar de morte, de gente podre, coisa podre lá dentro, de cheiro mau. E caiado por quê? Porque por fora dá uma pintadinha, dá uma enganada, mas por dentro tá cheio de porcaria. Foi essa expressão que ele usava, né? Sepulcro caiado. A justiça da lei era diferente da justiça de Deus. A justiça da lei que o judeu seguia era diferente da justiça de Deus. Por isso a dificuldade de entender. Como que pode, de repente, não tem mais pecado? Como é que pode isso? A pessoa errou. Né? E hoje é muito fácil, às vezes, a gente tirar pedra, porque dizem, né, que para Deus não tem pecadinho e pecadão. O erro é uma coisa só, não tem tamanho. Errou. Então, às vezes a pessoa julga, mas você matou, o seu é maior que o meu, que só peguei um danoninho no mercado. Errou do mesmo jeito. Mesma forma. A justiça de Deus vai ser agida da mesma maneira. Em Romanos, então, Paulo afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, todos são colocados no mesmo bojo, para ninguém falar, eu sou melhor que você. Todos pecaram. E qual o único modo de sair desse pecado? O sacrifício de Jesus. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A justificação através da fé em Jesus. Isso. A lei não é suficiente para promover a salvação, mas serviu como um aio, até que a graça por meio de Jesus chegasse. Isso. Ela serviu como um suporte, para que ninguém se perdesse, ela foi trilhando ali, moldando, mas chegou o supra-sumo, agora é aqui que vai se valer. Exato. Tanto que Jesus chega a afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, se não for por mim. Ou seja, é por mim. Não existe autojustificação, é somente através de Jesus. Exatamente. Lutero também, na época em que causou uma grande revolução, há mais de 500 anos, né, 1500, quando aconteceu a reforma, e nós somos protestantes, né, seguindo a linhagem, 95 teses da reforma. ele tinha alguns solas, né? O sola gratia, sola Christus, sola fide, sola escritura. E esse tempo que nós estamos estudando sobre a justificação é baseado no sola fide, que é somente uma fé que leva a Deus. E não precisa pagar por isso. Não. Porque na época existia a questão da indulgência. Se você não pagar para a igreja, você não vai receber a salvação. Exato. E as pessoas morriam de medo por causa disso. Assim, no ano 1500 tinha a questão das indulgências, né? Mas lá também, lá na época de Jesus, quando ele destrói o templo, também tinha as indulgências disfarçadas, que era a questão das pessoas irem lá no... Eu pequei, eu cometi pecado, a lei pedia para quê? Eu pegar um animal meu... Sim. Um animal meu, sem defeito, grande ou pequeno, imolá-lo e oferecer o como meu sacrifício. Não, você ia lá, tinha gente vendendo. Então eu sacrificava uma coisa que eu não cuidei, que eu não sabia nem se era puro ou não, né? Dessa forma. Que a lei exigia que fosse não contaminado. Não contaminado, entendeu? Sem mácula. Sem mácula. E era uma espécie de indulgência. Estava sendo vendido ali no templo. Estava, de certa forma, adulterando o projeto inicial de Deus. De Que Deus. falou que, da mesma forma como aqueles dois foram castigados no carregar a arca de maneira errada, tinha um procedimento, não fez do jeito certo, veio a punição. Jesus, da mesma forma, se zangou porque eles estavam fazendo do templo um local de mercado. E não era isso que ele falou. Exatamente. Tanto que quando ele cura
os leprosos, ele fala assim, vai lá e se mostra para o sacerdote e oferece o sacrifício determinado pela lei. Ou seja, em nenhum momento ele deixou de cumprir a lei. Até nesse aspecto. Dessa forma. E nós falamos na aula passada sobre a questão do imposto que ele pagou. Isso. Que a lei era, ele falou assim, de quem é a lei? É César que fez? Então pague para ele o imposto que é devido a ele. Exatamente. Ele não foi omisso em cumprir a lei em nenhum aspecto. Nenhum momento. Mas mesmo assim não entenderam a missão que ele veio realizar. Dessa forma. Não entenderam. Deus, Paulo diz que no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Está lá em Romanos 1,17, né? E o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Exatamente. E é o justo que morreu pelo injusto. A pessoa que é justificada pela fé, ela mostra uma fé genuína, que é demonstrada em obras concretas. Aí já Tiago que fala a respeito das obras, né? Isso. Tiago 2, 14 a 16. E então vem aqui a graça como um favor imerecido da parte de Deus. Tem uma parte, não sei se eu posso falar disso agora. Vamos lá, Dário. Me perdoe se eu estiver atravessando você aí. Quanto caminhamos aí? É tranquilo. No texto que você leu, Dirceu, de Romanos, sim, que é o texto fundamental para a nossa lição, se você quiser ler de novo com a gente aí, ele fala duas coisas que eu anotei como muito importantes para a gente falar um pouquinho sobre ela. Que é assim, que fala assim, uma vez justificados, encontramos no amor de Deus e no dom do Espírito a garantia da salvação. Justificados todos nós já fomos, porque Jesus, a justificação já fez a sua parte, já pagou o preço, já morreu. O plano já está pronto. Pronto. O projeto de Deus Isso. está consumado. Então, justificados, eu diria que foi fato. Cristo morreu por todos. E aí, ele diz que se nós já somos justificados, a partir de agora, então, nós encontramos no amor de Deus graça. Sim. E no dom do Espírito a garantia da salvação. Nas duas coisas. Não é só no dom do Espírito aí, e não é só na graça sim, de Deus. Por que o dom do Espírito? Porque Isso. quem que move a igreja hoje? Quem é o gerador que dá vida para a igreja hoje? É o Espírito Santo. É o Espírito que Santo. Jesus prometeu. Eu vou para que venha o Consolador. Isso. E aí cumpre-se então a missão de Deus, que é o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo. Fecha a trindade. E é isso que eu queria chegar, Dirceu. Então ele fala assim, uma vez justificados, quem justificou? Jesus. Nós encontramos o amor de quem? Deus. E quem é a pessoa que vai nos dar a garantia para a salvação, através da qual a gente vive e faz tudo de acordo com o seu ensinamento? O Espírito Santo. A trindade. E aqui que eu queria gastar um pouquinho de tempo, uns 5 minutinhos, para falar um pouquinho dessa questão do dom do Espírito. Né? O que é o dom do Espírito para a gente assim? Espírito, dom do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, é assim, 3 níveis de espíritos, no dom do Espírito Santo. Vou tentar explicar essa questão. Primeiro é o primeiro nível que eu posso entender assim, é o Espírito Santo que ele foi derramado através da promessa em Pentecostes. Falamos domingo passado. Domingo passado, isso, exatamente. E de que a promessa que seria derramada sobre toda a criatura, e ele o foi, então o Espírito Santo hoje está presente, em você, está em mim, está em nós, está conosco, ensinando, consolando, falando, orientando. Ponto final. Espírito Santo. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz lá em Romanos. Bíblia viva e pura. Então o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está em nós. Quando você fala assim, isso é pouco. Quando eu sinto o Espírito Santo, eu não quero só isso, eu quero mais. Eu quero imersão, eu quero mergulhar, eu quero receber algo novo, eu quero mais de Deus. Através do quê? Do Espírito Santo de Deus que está em nós. Sim. Aí você vai encontrar maneiras para você ter relacionamento com o Espírito Santo. Intimidade. O dom que você fala, só você fala e ele entende, que são os dons das línguas. Glossolalia? Não. Línguas estranhas. Línguas estranhas. Um louvor, uma adoração, que você entra na adoração. Então, assim, o Espírito está conosco, está em nós. E depois o terceiro nível, que acho que eu por isso que Jesus nos preparou, Deus nos preparou, para que o Espírito Santo transborde através de mim, através de nós. Atos 1, versículo 8. Rios fluirão como águas vivas, isso. Né? Então, Atos 1, versículo 8. Pode ler, Dirceu, por favor.
mas recebereis uma força, Isso. a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Uma força, em algumas versões, poder, mas recebeis poder. Poder, então, porque para que ele transborde através de nós o dom do Espírito. Poder para quê? Poder para ser vaso, para ser usado, para ser ministro, para ser testemunha. Testemunha. E é isso que Deus quer de mim, quer de cada um de nós, que nós sejamos testemunhas. Ou seja, Deus quer que sejamos testemunhas que espalhem o amor de Jesus e o amor dele próprio para as pessoas. Exato. Entendeu? Então, eu achei muito rico essa passagem, quando ele fala Espírito Santo, vivendo no poder do Espírito Santo, na nossa revista fala isso, e movendo-se em direção à plena percepção dos propósitos de Deus. Qual é o propósito maior de Deus? E me ensinar para que eu seja sua testemunha viva e verdadeira. É isso, Dirceu, tá? A respeito do dom do Espírito. Como estávamos falando, então, caminhando aqui na revista aí do aluno, existe dentro do parágrafo do fundamento bíblico, o quarto parágrafo, fala sobre a tribulação. Tribulação, do grego tiupsis, é o ato de prensar, imprensar, pressão. Quando eu li esse parágrafo aqui, essa primeira palavra prensar me chamou a atenção de uma coisa muito óbvia que aconteceu com Jesus, quando ele estava no Getsemane. O significado da palavra Getsemane, o Monte das Oliveiras, que foi aonde Jesus se reuniu com os discípulos pela última vez, porque provavelmente ele tinha reunido outras vezes, mas nesse instante era crucial, que era a decisão a sua aceitação ou não do seu sacrifício. Getsemane significa lugar de prensar o azeite. Muito legal. E interessante que a tribulação é exatamente isso, é o ato de prensar, do grego tiupsis, é o ato de imprensar pressão. Jesus sofreu esta pressão imensa ali no Getsemane, ao ponto de dizer para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esta hora, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ali Jesus estava falando: eu sei que a tribulação é muito forte, segundo textos que chegou a pingar gotas de sangue, tanto sofrimento. Eu não imagino isso pela lei da física, como que um corpo pode chegar a suar sangue. Eu não sei se é uma expressão metafórica que está no texto, mas o sofrimento era muito grande de Jesus. E ele estava sendo prensado ali naquele momento. E agora? E o inimigo estava ali atento, imagino eu, fazendo agora uma visão assim, metafórica, de que ele queria ouvir o não de Jesus. Mas Jesus falou sim para Deus e pisou na cabeça da serpente. Era o último trunfo que Satanás estava aguardando, porque ele já tinha feito aquela tentação no deserto, enquanto que ele ficou lá os 40 dias, e depois ele veio e fez 3 ofertas para Jesus. E na terceira Jesus fala: afasta de mim, Satanás, não vai tentar o Senhor seu Deus. Exatamente. E ele vai embora. E aqui novamente Jesus estava nessa decisão, nesse dilema: Pai, se possível, afasta de mim, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele aceitou o desígnio de Deus, para o qual ele foi enviado. E nós temos a prova disso, que nós estamos vivos hoje. Graças a Deus. Por essa graça, por essa misericórdia, por essa justificação, Exatamente. estamos vivos hoje. A tribulação, ela produz perseverança, que é estabilidade, constância, tolerância. E no Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e sua lealdade à fé e piedade. No próximo domingo, então, o Dário vai falar com mais ênfase sobre esse aspecto, né? O segundo parágrafo fala assim: esta esperança, ancorada na salvação e na experiência com Deus, não confunde. Não é uma esperança que gera dúvida, mas é uma esperança que gera certeza. Exatamente. Porque quem está prometendo é fiel para cumprir. É fiel. Deus não é homem para que minta, né? Não produz engano ou decepção por causa do amor de Deus. Isso, falamos agora. E da presença do Espírito Santo, que é o consolador e impulsionador. É aquele que empurra.
As tribulações se transformam em possibilidades de ação da esperança, que por estar ancorada no Espírito Santo de Deus, nos dará condições de viver de modo digno da salvação em Cristo. Não é pela sua força, meu irmão. Não é pela sua força, minha irmã, que você vai conseguir. Mas é pela condição que o Espírito Santo te dá. E aonde está o Espírito Santo? Dentro de você. Se você ainda não o tem, peça para Deus. E segundo Tiago fala assim, peça a Deus que Ele dará. Isso. Lá ele fala da sabedoria. E eu coloco aqui a sabedoria como sendo a sabedoria do Espírito Santo na sua vida. Ele está em você. Ele está em você. É só você prestar atenção e procurar ouvi-lo. E para a gente fechar, Dirceu, não sei se a gente pode fechar? Vamos fechar aqui mesmo, nesse último parágrafo aí, Dirceu, com base no que foi experimentado, olha só o que ele está falando aqui. Porque quando fala de salvação, talvez de reino de Deus, a gente fica pensando no céu, fica pensando no paraíso, fica pensando, né, lá na frente, lá no futuro. Isso. Esse último parágrafo, ele diz exatamente que não é não. É lá, mas é aqui também. Lê pra gente isso, então, a gente fecha aqui. Com base no que foi experimentado da graça de Deus, a pessoa cristã tem esperança não só de viver a vida eterna no porvir, mas de superar com perseverança as lutas da vida terrena. Isso, dessa forma. Você vai ter desse jeito. Alegrias aqui? O que Jesus prometeu? Teremos alegrias, teremos dificuldades, mas... Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso. Quando ele fala em João e roga e faz oração sacerdotal a Deus, ele fala, Pai, eu gostaria que o Senhor tirasse eles de lá. Eles não são de lá, como eu também não sou. Eu estou aqui do teu lado. Eu imagino assim, Jesus dialogando com Deus. Eu estou aqui do teu lado agora. Eu já morri por eles, ressuscitei, estou aqui. Mas eles estão sofrendo lá ainda, eu não queria que eles sofressem. Traz eles para mim. Mas se não for possível, ajuda eles. E Deus fala, então o Espírito Santo vai estar lá com essa função. É Ele que nos move, que nos motiva e nos faz seguir adiante sem desanimar. Ele é que sonda os pensamentos de Deus e sabe aquilo que nós necessitamos. O Espírito Santo foi um pedido de Jesus, não os deixe só. Né? Não, vou enviar o Consolador. Eu rogarei ao Pai, o Pai enviará um Consolador. É isso, Dirceu. A gente caminhou aqui legal e semana que vem a gente volta nesse mesmo bate-lugar, nessa mesma bate-hora. Estaremos aqui, se Deus assim o permitir. Esperamos vê-los novamente conosco aqui. Em nome de Jesus. Obrigado por nos acompanhar, que você possa aí no seu lugar, no seu cantinho, colocar seu pensamento em Deus. Isso. E se existem dúvidas ainda com relação à sua fé, vai direto a Deus. O véu já foi rasgado, você tem esse acesso a Deus, clame a Ele e eu tenho certeza que Ele vai te responder. Assim como o jovem Samuel estava ali aos pés do sacerdote Eli e ouvia a voz chamando, ele não sabia o que era, quando o sacerdote vê, ele entende que era Deus o chamando e fala, vai, responde, eis-me aqui. E Samuel responde e Deus fala com ele. Você também é uma pessoa que Deus ama. Tem amor, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Existe uma fagulha de Deus no seu corpo, no seu interior. E esse interior é formado pela unção de Deus. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos com Deus e até domingo que vem. Domingo que vem estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus. E só para lembrar, para você não perder, prepara a tua mesa de ceia hoje. Hoje é dia. Hoje é dia de ceia, né? Exato. Primeiro pão, domingo de junho, suco de uva lá. Faz a foto. Ih, eu não posso falar isso porque isso é para nossa igreja só, né, Dirceu? Mas você é aquele que participa conosco na igreja, faça foto da ceia com a sua família, não só o suco e o pão, faz junto com a sua família. Exato. Para ser apresentada nos próximos domingos, tá? Nas nossas cultos online. Bom culto hoje à noite, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa macarronada. A gente fica por aqui. Até. Tchau, Dirceu. Tchau. Deus abençoe.